Gente, eu vou falar daqui a pouquinho do livro Godofredo, que é o seguinte, eu li, eu achei, você falou assim pra mim, ele me passou algum material, né, até mesmo pra gente montar o podcast, eu estou escrevendo um livro infantil, só que é um livro infantil inteligente. Isso. Me diz um pouco nisso, assim, é um livro infantil juvenil, tudo bem, você classificou ele infantil juvenil, mas é muito inteligente. A ideia do livro... Elefante Godofredo. Isso, a ideia do livro é o seguinte, eu foquei como público do livro as crianças entre 10 e 12 anos. Tá, né? Isso, que eu acho que justamente dá pra entender. Isso, para começar a entender o livro. Então, ela é uma fase da criança que ela tá deixando de lado um pouquinho aquela abordagem lúdica da vida e passando a ter um conhecimento e achando que tem uma impressão melhor do mundo já, né? Então é muito comum, eu convivi com crianças, né? E é muito comum você falar com a criança que ela deveria fazer uma coisa de uma melhor maneira e ela fala, não, mas eu já sei. Né? Então, eu pegando esse gancho, acabei colocando algumas palavras, por exemplo, no livro, na expressão do macaco, que não são palavras comuns para as pessoas usarem, mas que são engraçadas. Exatamente. Gente, é muito engraçado. Tem um humor atrás do livro. É perfeito, isso, né? E isso aí é proposital para a criança se descobrir como não conhecendo ainda tudo. Exatamente. Nessa fase de mudança, principalmente que é da pré-adolescência. E então a característica da palavra, por ser uma palavra rebuscada, vai despertar a curiosidade, o elefante não entende nada e o macaco é obrigado a se traduzir. Muito bom, muito bom. Isso na primeira parte do livro, né? Isso. Aí, você vai lendo o livro e depois... na verdade, são 4 livros. Isso, a ideia é lançar ele em 4 partes. Mas são 4 partes ou 4 livros separados? São 4 livros separados que formam 4 partes de uma mesma história. Entendi. Fechou, entendi. Certo, então o elefante vai evoluindo em cada livro. Exatamente, eu percebi bem essa evolução. Isso. Inclusive percebi que no metade, segundo ou terceiro livro, enfim, você começa a abordar temas para as crianças, mas sobre valores. Exatamente. Né? Então, de uma maneira bem fácil da criança entender. Isso, para o livro não ficar enfadonho para a criança, os valores são conclusões de algumas situações engraçadas que acontecem com o elefante. Né? Os valores foram inspirados no C.S. Lewis, né? Tem um livro dele que é O Peso da Glória, Ortodoxia do G.K. Chesterton, exatamente. Tem uma passagem do livro que remete ao imperativo moral, que é uma filosofia desenvolvida por Kant, sobre uma perspectiva do Risieri Frondizi, que é um filósofo argentino que foi reitor da Universidade de Buenos Aires, que interpreta os valores como circunstanciais, na medida em que eles podem variar de acordo com a experiência que está sendo vivida no momento. Nossa. Então, um dos exemplos que ele dá no livro, por exemplo, é assim: você está no deserto, então você valoriza muito mais a água do que a cerveja. Exatamente. Mas no bar, você vai valorizar mais a cerveja do que a água. Então, a mudança do seu entorno faz com que determinadas coisas mudem também de valor. Entendi. Isso também foi escrito por Orceg Garcés, né? Sobre as circunstâncias da vida e tudo. Então tem tudo muda de acordo com a circunstância que você está vivendo naquele momento. E é verdade, nós seres humanos somos assim. Um dia a gente está de um jeito, outro dia a gente está de outro jeito. Tudo depende do nosso meio, do nosso... Isso, né? Essa é a beleza da vida, na verdade, né? Então, eu sempre fui interessado por questões filosóficas, então tendo lido os livros, acabei tendo a sacada de traduzir isso de uma forma divertida e sem ser pesada para o livro do elefante. Não, tá muito bom, tá muito bom. Era a mensagem que eu queria deixar para os meus filhos, entendeu? Tá, vamos começar por partes. Daqui a pouquinho ele vai tocar um pouquinho aqui pra gente, mas é que a gente vem emendando um assunto no outro e eu fico até ansiosa porque eu quero saber tudo. Seguinte, Elefante Godofredo, você tava lá na sua casa, assim, que eu sei que você mora num lugar super bacana, de frente pra mar, uma coisa meio que inspira a gente, né? Isso. Só olhar pra fora, eu acho que, porque eu vejo que você posta e tal, dá aquela inspirada. E aí você olhou para os teus filhos e falou, vou escrever um livro pensando neles? Como que foi? Acordei, baixou aquela inspiração. É isso. O beabá, da onde surgiu esse projeto? Não, o que te inspirou? O que surgiu assim, as minhas crianças têm dificuldade para dormir. A todas, né? Exatamente. Não, é que também... Gente, ele tem um de 2 de 4, tá? 2 meninos. Isso. A fase, que eu sei bem qual é. E o que acontece assim, uma hora termina as histórias que você já contou todas, né? E você começa a ter que inventar. 3 porquinhos, já contou da... Isso. E o Elefante Godofredo veio disso, de despertar uma curiosidade, né? Eu imaginei o elefante com um problema
por conta da tromba muito grande, ele não consegue beijar. Mas você falou assim, vamos agora. Heitor e Romeu, vamos dormir, vamos deitar. Papai vai contar uma historinha, aí você começou. Isso. Não, elefante. Eu perguntei pro Heitor, qual é o animal que você quer que o papai conte a história? Olha, gente, como as coisas ele falou, surgem eu quero a história do elefante. Que lindo, nossa, e aí? E aí, nesse momento que veio esse insight, então a gente tem o elefante que tá na floresta e ele tem um problema muito sério, que é não conseguir beijar porque a tromba atrapalha. Não, isso daí é tão engraçado, porque assim, se você realmente parar pra pensar, a tromba atrapalha. Aí você fala, como que o elefante vai beijar? Tipo assim, uma coisa leva a outra. É divertido, exatamente, né? E as crianças começaram a dar risada. Aí eles me perguntaram qual é o nome do elefante. Eu lembrei do nome da rua que eu morava. Meu Deus! Que chama Godofredo Fraga, né? Tudo tipo insight, na hora. 5 minutinhos, 2 minutinhos veio na mente. Isso, o elefante é o elefante Godofredo. Adoraram o nome. Isso. E aí a gente começou a contar a história, eles não dormiam porque dava risada. Aí o que ele queria era fazer as crianças dormirem e não dormiram, né, gente? Não, enfim. Foi Mas daí surgiu uma super ideia. Isso, e hoje virou livro. De tanto contar a história, repetir porque eles me pediam, eles, de certa forma, eles entenderam que o elefante tinha uma dificuldade por causa da tromba, e isso despertou a curiosidade. Além do tema do beijo, que é uma coisa que as crianças... Super atual, assim, atual sim, não atual, mas que a criança desperta curiosidade. Uma fase mais pra frente um pouquinho, mas pra eles, como a história é lúdica... É lúdica, e aí ele cita vários tipos, ele dá uma versão, um acabamento no livro sobre essa questão do beijo, que é bem bonitinha, que é bem interessante. Então, o livro, e eles não dormiram, aí você falou, aí no dia seguinte você falou... Olha, isso pode virar um livro. Não, na verdade eu fiquei 1 ano com essa história. Não é recente? Não, ela ficou maturando na minha imaginação assim durante 1 ano. Olha, a tal da intuição, recentemente, por algumas dificuldades pessoais, eu tive em psiquiatra, psicólogo, tudo, né, pra me recuperar de um processo de separação que eu passei, acabei colocando como meta escrever essa história, né? E aí que ela saiu de uma história de 1 livro para uma história de 4 livros. Exatamente. Eu conversei com o Zé da Realejo, né? Sim, conheço. E ele me falou, mas você tem a primeira história, você tem as outras? E isso me deu um estalo para continuar escrevendo. E acabou se tornando uma sequência de 4 histórias. Uma sequência de 4 histórias, aí que você começou a desenvolver um pouco mais. Acho que até depois as outras histórias foram, né? Já começaram a trazer mais valores, enfim, algumas coisas mais... E deixa eu te perguntar uma coisa, então você associa a escrita do seu livro, esse projeto, como algo que fez com que você saísse de repente de uma depressão, de um mal-estar, que você estava de repente sentindo naquela época? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, você realmente se pegou um dia, eu, João, estou mal, preciso reagir? Isso. Quer contar um pouquinho sobre isso ou não? Claro, perfeitamente. Que isso aí também serve de exemplo pra muita gente, né? Porque a vida não é fácil pra ninguém, todo mundo passa por vários problemas, né? Assim... A gente se desestrutura em alguns momentos na vida. Sim, toda separação é um luto, né? Eu já perdi meus pais, essa é a 2ª separação que eu passo, né? E acabei encontrando uma psicóloga que foi vizinha no prédio que eu era síndico. E aí ela... Não era minha irmã, porque a minha irmã tem uma irmã psicóloga também. Isso, e ela mora em Monte Sião, a gente acabou com essa facilidade da conexão via online. Internet, fazendo consultas online, a Carol, né? E ela me colocou assim, você precisa ter metas e ter rotinas, né? E como eu sou oficial de justiça também... Gente, ele é oficial de justiça, tá? Eu nem entrei nesse assunto, porque a gente vai falar do artista João hoje. Então, é uma vida que não tem muita rotina, porque a gente precisa estar disponível quando as pessoas se encontram nas suas residências. E eu acabei resolvendo me dar esse presente, né? De desenvolver a arte que nasceu comigo, na verdade. Que você sempre, né? Isso, eu trabalhei muito com texto nos tribunais, né? Que eu tive experiência de trabalho, né, nessa parte da advocacia, então era uma coisa que me era fácil de desenvolver, e sempre tive gosto por literatura, filosofia, e acabei colocando isso no papel.